Bom, o tema da aula de hoje é Pierre Bourdieu e a sociologia que incomoda, né? Esse tema é um tema muito contemporâneo, então vamos lá. O Pierre Bourdieu, né, é um sociólogo francês, ele faleceu já em 2002, e junto com alguns nomes, né, durante o século XX, foram os que mais influenciaram no desenvolvimento da sociologia. A gente pode dizer que, por exemplo, na atualidade, a sociologia tem um papel de destaque, por exemplo, maior do que talvez a história dentro das ciências humanas, e está no mesmo nível que talvez que a geografia. A filosofia, né, é uma ciência clássica. Eu posso dizer assim, por ser professor de história, que a história perdeu um pouco dessa importância nas últimas décadas, por causa que é uma matéria, é uma disciplina que não atrai tanto, né, o aprendizado, porque ela é muito monótona, né, não tem muita praticidade na história, é mais teoria. E a sociologia ela te dá essa possibilidade de você colocar muitos dos seus conhecimentos históricos, certo, em ação, ok? Então o Bourdieu vai ser um desses, tá? Aqui tem um breve relato da vida dele, é um dos que eu pedi para vocês pesquisarem também na atividade lá, que alguns alunos vão repor em relação ao sarau. Em relação ao Halloween, desculpa. Bom, seus livros e suas abordagens versaram sobre temas como educação, pobreza, dominação, violência e sociologia do gosto, que é o mais famoso. Filósofo de formação, Bourdieu interessou-se pela sociologia e antropologia. Antropologia é o estudo das culturas, que também é muito legal. Durante uma viagem de convocação militar à Argélia, né, teve a guerra entre a Argélia e a França na década de 50 e 60, e teve contato com a Sociedade Kabila. Seu primeiro livro foi Sociologia da Argélia, no qual analisa a organização social da sociedade Kabila e mostra como o colonialismo interferia nessa cultura. Então ele já faz uma crítica ao governo francês, né? Promovendo sua desculturação, dirigiu-se ainda por muitos anos à revista Actes de la Recherche em Science Sociale, e foi presidente do Comitê Internacional de Apoio a Intelectuais Argelinos, ok? Bom, na obra de Bourdieu, encontramos temas como educação, cultura, literatura, arte, mídia, linguística e política. O Bourdieu, entre os intelectuais de humanas franceses, né? Porque, assim, qual que é a escola de humanas mais importante? Disparado, a escola francesa, tá? Isso principalmente final do século XIX e praticamente todo o século XX. Se a gente for lembrar, aonde que surge a sociologia como ciência, né, como nos conhecemos hoje? Na França, lá com Auguste Comte, e depois com... agora esqueci o nome dele. É, o Émile Durkheim, certo? Claro, você tem sociólogos importantes, famosos em outros países, certo? Mas a ramificação da sociologia, ela começa pela França. Na década de 30, surgiu um grupo que é muito famoso nas ciências humanas, que é chamado de Escola dos Análises, que é qual eu sou, por exemplo, sigo como historiador, que eles falam muito sobre a multidisciplinariedade dentro das ciências humanas. Então, as ciências humanas seria a única. Eles têm uma ideia que, por exemplo, um professor de história, por exemplo, ele tem que ter noções de todas as ciências humanas. Ele não pode ser assim pura história. A gente até brinca quando a gente dá aula, né? Em algumas escolas você tem um professor lá que é história pura. Ele não tem formação em filosofia, sociologia, geografia, ele não conhece basicamente nada, certo? E quando eu sou de uma faculdade que eles prezaram muito essa formação multidisciplinar, então eu consigo dentro das ciências humanas ali navegar facilmente entre todas elas. Claro que eu tenho um gostinho especial pela geografia, pela escola, né, que me dá a oportunidade de dar aula aí. Também gosto muito de sociologia. Se eu fosse equilibrar, eu gosto mais de sociologia do que de geografia, tá? Muito mais. Sem culpa. E gosto muito também de antropologia, tá? Que eu estudo as culturas, é uma coisa que eu gosto de fazer. É mais um hobby. Quando eu posso, eu vou lá estudar culturas, principalmente música e assim por diante, ok? O Bourdieu, ele é um crítico do neoliberalismo e da globalização. Tá? O sociólogo mostrou que as engrenagens que aí produziam a exclusão social. Então, quais são os termos criados pelo o Bourdieu? São três: hábitos, campo e capital cultural. A gente já viu falar do hábitos no primeiro ano. Eu acho que a maioria não vai se recordar, mas vamos lá. Categorias de sociologia de Bourdieu: campo, hábitos e capital. Na sociologia bourdiana, né, campo seria um espaço simbólico no qual estabelecemos os conflitos e as lutas dos agentes. Então, por exemplo, a escola é um campo. A escola é um campo. A igreja é um campo. A política é um campo.
tá? Então ali é um espaço simbólico no qual estabelecemos os conflitos e as lutas dos agentes. Quem são os agentes? Nós. Nós somos agentes sociais, tá? É um termo criado pelo Bourdieu para representarmos. Então, todo mundo que está inserido na sociedade é um agente social. Nós temos ações. A ideia de agente vem da ideia de ação social. Quem pratica ações sociais são os agentes. Todos nós somos, em potencialidade, agentes sociais, ok? E nós temos o campus. Uma coisa interessante é que o Bourdieu vai falar assim: olha, o ser humano, por ser um ser social, ele tem múltiplas personalidades. Então ele consegue, como ser pensante, ele vai se comportar de acordo com o local. Certo? Então, em casa, por exemplo, é um campo aqui para mim. Então, o comportamento que eu tenho com a minha esposa, com meus filhos, com os meus pais, é diferente do comportamento que eu tenho com vocês na escola, né? Eu até estou usando isso muito como exemplo ultimamente. O ano que vem, eu vou ter a possibilidade de dar aula para minha filha. Então, os campos vão se misturar, que é o campo paterno e o campo professor. Eu vou ter que saber lidar com esses dois campos simultaneamente, porque casa é uma coisa, escola é outra. E minha filha vai ter que aprender também a lidar com isso, certo? Então ela vai chegar no 7º ano, putz, vou ter aula com meu pai. Como será a reação dela? Como será a minha relação? Como será esse comportamento? E aí nós temos os agentes. Eu, de um lado, sou um agente, vocês do outro lado é um agente. Outra coisa que o Bourdieu vai tentar explicar é assim, ó, como agentes, todo mundo já espera um comportamento pré-estabelecido. Então, nós temos padrões sociais. Eu sigo um padrão que é esperado de um professor de humanas. Vocês seguem um padrão que é esperado de alunos do 3º ano do ensino médio. Tá? Quem tem aula comigo há mais tempo pode refletir sobre isso e talvez entender melhor que assim, ao longo dos anos, o meu comportamento com vocês ele foi mudando, certo? É totalmente diferente quem teve aula comigo lá no 7º A ou no 7º B, há 5 anos atrás, com o comportamento que nós desenvolvemos hoje em dia. Né? A forma de se expressar, até a forma de dar bronca em vocês. Vocês não são mais as mesmas pessoas. Então, esse comportamento também é algo pré-estabelecido, é algo criado ao longo de um tempo histórico. E aí é quando as coisas começam a misturar. Alguns não estão lembrando já desses assuntos sobre campo, hábitos que a gente já teve no primeiro ano, por volta do segundo, terceiro bimestre. Isso faz parte da estrutura da sociedade como um todo. Então, o Bourdieu, ele não inventa roda, mas ele consegue ali explicar de uma forma mais coerente coisas que são nítidas dentro da sociedade. Hábitos seria para Bourdieu um sistema de disposições incorporadas e aceitas como subjetivas, mas que foram objetivamente determinadas. Assim, agentes desenvolvem tendências, gostos e vocações, que definem suas posições e relações no mundo social. O hábito se expressa na forma de agir e pensar. Trata-se de um processo de interiorização do que é objetivamente determinado. E aqui vale algumas ressalvas. Primeiro, todos nós somos agentes sociais, segundo o Pierre de Bourdieu. Quando nós nascemos, nós somos inseridos na sociedade e nós aprendemos a lidar com ela. Então, poucos agentes têm a capacidade de mudar a sociedade como um todo, mas todos têm a possibilidade de influenciar na sociedade, certo? Então, quando temos mudanças significativas, elas são muito mais por agentes em uma ação coletiva do que em agentes em uma ação individual. Mesmo que a gente pegue eventos históricos, por exemplo, vamos lá, o governo do Getúlio Vargas, claro, ele é um protagonista, mas ele não conseguiria governar sozinho, certo? Então você tem uma ação social ali por trás do agente principal, ok? Então o que leva a pensar? Esse hábitos assim, eu costumo dizer para os alunos que nós temos o que é natural, né? O que é natural para a gente? É dormir, é beber água, é ir no banheiro, isso é natural. A gente não vive sem isso. A partir do momento que, por exemplo, você fala, eu estou com fome, eu tenho que me alimentar. O meu cérebro, o meu estômago mandam reações químicas. Ó, tem que comer, estou com fome. Se eu não comer, eu vou passar mal. Só que aí, por exemplo, eu começo a pensar, eu gostaria de comer, deixa eu ver uma coisa que está na minha geladeira agora. Eu gostaria de comer uma manga.
que tá calor, a manga é uma fruta tropical, doce, uma manga geladinha, cortar ela, picar, colocar numa vasilha. Tem uva também, vou colocar a uva, depois vou jogar um leitinho condensado por cima. Olha, maravilhoso como janta, levinho, doce, refrescante. A partir do momento que eu crio esse prato, ele só é possível a criação dele por causa do meu hábitos, que é aquilo que eu já sei. Mas aquilo que eu sei foi aprendido dentro de um campo. Entenderam o que eu estou querendo dizer? Então, desta forma, ele ressuscita lá os iluministas e fala que tudo que é criado pelo ser humano é criado para a sociedade e pela sociedade. Então, a sociedade não seria algo natural, ela seria algo criado pela interação humana e de uma forma pré-estabelecida, pré-imposta, tá? Então, por exemplo, um exemplo meio bobo também, mas que todo mundo, alguns vão entender e vão se encaixar facilmente. Eu tenho meu filho aqui, tem 8 meses. Eu, por ser São Paulino, costumei já meu filho. Ele tem uma camiseta do São Paulo. Quando tem jogo do São Paulo, eu sento ele no meu colinho. Ele vai assistindo o jogo do São Paulo. Claro, ele não tem noção ainda, mas ele já está sendo educado para ser São Paulino. Então é uma coisa que eu estou impondo a ele. Meu irmão é corintiano. Meu irmão já falou: vou dar uma camisa do Corinthians para ele. Eu falei: pode dar, não tem problema. Só que a gente não vai usar, mas a gente pode dar, não tem problema, tá? E assim por diante. Então começa essa interação. Como a gente é criança, né? Agora talvez alguns lembrem da infância, tem muitos momentos que os pais de vocês levarem você lugares pré-determinados, pré-estabelecidos, e aí vocês vão absorvendo conteúdo, vão absorvendo conhecimento. Tá? E aí você vai se habituando. Por isso que vem a ideia do hábitos, tá? A ideia do habitar, a ideia do habituar, tá? Mas tudo isso é uma interação sua com o espaço através de uma relação social que pode ser transmitida pela família, que pode ser transmitida por uma outra instituição, como a escola, a igreja e assim por diante. Beleza? Vamos lá voltar para a apresentação. Opa, cadê? Apareceu. Vamos para o terceiro aqui termo, tá? Do Pierre Bourdieu. Capital cultural seria uma forma de ativos sociais de um agente representados pela formação intelectual, capacidade de cognição e erudição. O capital cultural se expressa no hábitos do agente portador, incluindo a linguagem, a forma de se vestir e de se comportar em sociedade. Meu pai é nordestino, pernambucano. Então, por exemplo, por meu pai ter me ensinado, eu gosto muito de cuscuz. Eu adoro cuscuz. Aqui em casa, a maioria de nós comemos cuscuz aqui. A gente come cuscuz com manteiga, cuscuz com ovo cozido. Eu adoro cuscuz com caldinho de carne. Não sei se. A minha filha aqui já passou a falar cuscuz com leite. Então a gente come todas as variações, mas a gente não gosta, por exemplo, de cuscuz paulista. Aqui a gente não gosta. Toda vez que a gente tentou experimentar, a gente não gostou. Apesar de ser o cuscuz nosso, né, dos paulistanos, a gente prefere aquele cuscuz mais nordestino, aquele cuscuz mais raiz, né, que você pega o fubá, cozinha ele ali, faz aquela massa deliciosa. Eu adoro passar uma manteiguinha em cima quando tá quente, com um copinho de café. Eu não gosto com refri, eu gosto com café, por incrível que pareça. É tipo como se fosse um lanche, um café da manhã. A gente gosta muito de comer assim em casa, ou na janta, ou no café da manhã. Então, isso aí vem de um capital cultural, tá? Isso vem de um capital cultural. Se eu tivesse, talvez, por exemplo, uma coisa que eu só experimentei uma vez e estranhei, talvez eu nunca mais experimente, foi chimarrão, que foi na casa dos meus primos, no Paraná. Então, lá uma vez tá um frio de lascar. Eu não lembro qual dos meus primos, mas que o meu primo mais velho, o Valdir, chegou lá com um chimarrão, falou: "Vô, quer experimentar?" Aquece na hora. Eu falei: "Nossa, é muito amargo, muito amargo, muito amargo. Muito amargo, eu não gostei. Muito quente, muito amargo." Falei, não, não, não. Mas talvez, se eu tivesse crescido lá com meus primos no Paraná, ou lá no Rio Grande do Sul, que é mais costume, eu deveria ter acostumado a fumar o narguile. O narguile, fumar. Estou pensando em outra coisa já. O chimarrão, beber o chimarrão. É a mesma coisa. A minha geração, a minha idade, quando o narguile, por exemplo, surgiu, eu já não, já tinha passado a minha idade, minha juventude. Então eu nunca me apeguei.
nunca experimentei, mas nunca me apeguei. Então também tem essa ideia, tá? A gente vai se apegando mais coisas do nosso cotidiano, né? Coisas que fazem parte da nossa vida, e eles vão inserindo. E é passado muito de geração para geração. Então, isso é um capital cultural. Tá? Então, pais, por exemplo, que levam os filhos para assistir filmes no cinema, levam os filhos para ir no museu, ir numa apresentação teatral. O capital cultural dessa criança vai ser muito maior do que aquele pai que não tem esses costumes. Então, essa criança provavelmente ela vai estar mais preparada para uma vida adulta, para uma vida culturalmente mais abrangente. Tudo bem? Então, esse é o capital cultural, segundo o senhor Pierre Bourdieu. Bom, em sua Sociologia da Educação, Bourdieu percebe estar ocorrendo, dentro de uma escola, uma seleção social fundamentada no capital cultural e no hábitos de cada escola, porta e herda do meio social de origem. O aluno, né, que eu acabei de falar para vocês, ó. O aluno portador de um privilegiado capital cultural, como viagens realizadas, hábitos de leitura, familiaridade com obras de arte, intimidade com uma linguagem mais sofisticada, é tomado diante das técnicas de avaliação como naturalmente inteligente, dedicado e merecedor de um futuro brilhante. Deixa-se escapar nessa análise superficial e preconceituosa a percepção sociológica da realidade. Não se percebe que se estão reproduzindo os privilégios da classe dominante através de um sistema de ensino. Então, por exemplo, a gente é habituado assim, ó, aluno pobre, aluno bagunceiro, aluno que não gosta de fazer as coisas, aluno que não consegue aprender. Então, a gente cria um preconceito, tá? Ai, aquele aluno é muito inteligente, mas também, né, os pais compram um livro, leva para viajar, leva em museus, vai ver obras de arte. A gente tem que lembrar que cultura é um produto. E como produto, ela tem um valor. E nem toda família vai alcançar, tá? Capacidade de obter esse produto. Então, mesmo que vocês peguem e vão ao museu, como por exemplo o Museu Catavento, que é um museu fácil de chegar, mas você tem ali custo de transporte, custo de alimentação, tem várias situações, né? Então, não adianta você falar que uma criança pobre vai conseguir ter o mesmo nível cultural de uma criança rica. E é claro, essa criança rica vai estar mais bem preparada para as situações que são esperadas por ela no seu futuro do que uma criança pobre. Então, as chances dela vencer são maiores. Não quer dizer que ela vai vencer, né? A gente não pode cravar isso, mas as chances dela vencer na vida é muito maior, tá? Porque isso é criado, isso é desenvolvido, tá? E assim por diante. Eu mesmo, meus pais nunca me levaram no teatro, nunca me levaram no cinema, nunca me levaram nem na praia. Eu tive que fazer isso aí quando cheguei na idade de vocês. Aí eu fui para praia, cinema, teatro, exposição, etc, etc, etc. Eu até estava brincando, não sei se eu falei com alguns, eu fiz uma promessa para minha esposa que todo ano a gente ia tentar voltar. A gente fazia isso antigamente, é um lugar diferente. Aí nesse ano, por exemplo, eu tava louco, desde criança eu queria sempre ir na festa da Nossa Senhora Quirupita. Eu fui a primeira vez, amei. Minha esposa também adorou, ela nunca tinha ido. Então você tá ali, tem hábitos culturais. Só que lá, por exemplo, você tem que comprar, é longe, tem estacionamento, tem um custo. Então, assim, numa noite ali, eu de casal, assim, sem muita extravagância, foi 300, R$ 400. Então, não é qualquer pessoa que pode chegar lá e fazer essa extravagância, tá? Dar essa liberdade. Então, aí o Bourdieu ele começa a criticar o capitalismo. Né, ele começa a criticar o capitalismo e fala: olha, essa ideia, uma coisa que também a gente critica muito hoje em dia, essa ideia de empreendedorismo, todo mundo acha que é chegar lá e você guardar dinheiro e você vai vencer na vida. Não, não é assim. Né? É muito mais complexo. Você tem todo um caminho ali a perseguir. Então não adianta chegar lá assim, ó, olha, poupar dinheiro e investir, você vai vencer na vida. Tá. O que me garante isso? Então, é uma ideia do Bourdieu também. Então ele critica muito o sistema capitalista. Bom, violência simbólica. Violência simbólica, mais um conceito criado e estudado por Bourdieu, é uma forma de violência exercida pelo corpo sem coação física, causando danos morais e psicológicos. É uma forma de coação que se apoia no reconhecimento de uma imposição determinada, seja essa econômica, social, cultural, institucional ou simbólica. O processo de socialização é formado por um processo de crenças continuamente fabricadas, diz Bourdieu, em que o indivíduo se posiciona seguindo os padrões, valores e critérios de classe dominante, são os hábitos. Nesse contexto, a violência simbólica é a manifestação desse conhecimento
padrão, através de um reconhecimento legitimado de tal discurso dominante. Para Bourdieu, a violência simbólica é o meio de exercício do poder simbólico. Alguns vão lembrar, primeiro ano novamente, que eu falava assim, ó, a sociedade ela exerce uma pressão sobre o agente social. Você tem uma pressão. Você está sendo pressionado constantemente pela sociedade. Ela literalmente vai te pressionando. Quando ela te pressiona, ela está meio que querendo te moldar. Você ser um padrãozinho, tá? Então você tem que seguir um padrão. Eu dou sempre como exemplo dessa violência simbólica, assim, imagina na sala, todas as meninas têm cabelos longos. Imagina a Julinha chegar amanhã com cabelo tipo Joãozinho na escola, né? Imagina o choque que ia ser, porque todo mundo já tem aquele. Mesmo que fique bonito ou não, alguns vão olhar com cara feia, falando: Meu Deus, que choque é esse? Julinha de cabelo curto. Todo mundo vai falar. E ela vai sentir, né? A gente sabe que em alguns momentos as pessoas olham diferente pra gente quando a gente tem um determinado tipo de atitude, quando a gente tem um determinado tipo de fala, principalmente quando essas situações elas saem do padrão. Então, para o Bourdieu, isso é uma violência simbólica. A gente exerce ela e, na maioria das vezes, nem percebe que está exercendo, porque a gente vê a sociedade, agora falar um pouquinho lá de trás, como se fosse algo natural. A sociedade não é natural, a sociedade é uma criação humana. E por ser uma criação humana, ela também é uma criação da própria sociedade. Então a sociedade ela se cria e se recria constantemente, certo? E aí, por exemplo, se em alguma situação, se em algum momento a gente sair daquele padrão que é estabelecido, que é aquele padrão que é esperado, as pessoas começam a nos olhar diferente. Então, isso é uma violência simbólica. Poxa, vamos lá, vamos dar o símbolo, outra situação. Eu, por exemplo, eu sou um cara de 42 anos. Vamos supor que se eu fosse solteiro, namorasse com uma garota de 20, todo mundo ia olhar feio, né? Aquela história, tipo, o velho de 70 com a garotinha de 25. Ela fala, não, eu sou apaixonado por esse senhor. Todo mundo. Violência simbólica, né? Claro, a gente não tem nada a ver com a vida do casal, mas a gente começa a julgar. Isso tá fora do padrão. Esse senhorzinho aí, ele tem dinheiro? Ah, ele é podre de rico. E a garota é muito bonita. Então você fala, aí tem. Esses baby boomers, né? Como fala como fala, tem um termo, não é baby boomer, é baby alguma coisa, né? Que é a ideia do tiozinho, né? O senhorzinho tem uma garota jovem, uma esposa jovem, né? Então tem todo um contexto. Baby Gear. Baby girl, né? Uma coisa assim mesmo, é mais ou menos isso. Eu não lembro certinho o termo, tá? Mas é um estereótipo, é sempre um estereótipo. Estava até falando isso com os alunos do Estado, né, que a gente teve aula sobre isso. A gente cria muitos estereótipos na nossa cabeça, então a gente espera um padrão. Isso é normal, porque você está dentro de um padrão, você está acostumado com o padrão. Então, quando as coisas saem do padrão, elas vão chamar a atenção. Quer ver? Eu dou outro exemplo para vocês que é muito legal, que eu já usei várias vezes, o pessoal ficou meio assim. Ó, imagina, a gente está andando pela rua e vem um casal. Só que é um casal, por exemplo, homossexual. E eles se beijam na nossa frente. Isso vai chamar atenção? Sim, porque sai do padrão. Só que também, se for, por exemplo, um casal heterossexual andando pela rua e se beijar na sua frente, também vai chamar atenção. Porque o fato não é o casal, o fato é o beijo público. Entenderam o que eu estou querendo dizer? O fato é o beijo público, porque o beijo é visto como algo mais particular, é algo mais restrito. Então você não vai fazer isso abertamente no meio de todo mundo, em ocasiões banais. Você vai fazer isso discretamente, uma coisa mais reservada, né? Tá? Então pode, indiferente de casal que seja, o beijo vai chamar atenção. Eu sempre uso isso muito para falar com os casais, por exemplo, homossexuais, mas a gente sofre preconceito, que a gente não pode se beijar, não. Vocês podem, só que qualquer pessoa que chegar na rua e se beijar vai chamar atenção, né? Porque sai do padrão. E aí as pessoas às vezes olham com um olhar de admiração, olham com um olhar de distrato, desgosto, mas é o que acontece. Ninguém é perfeito. Então, você sempre vai chamar atenção.
Eu acho que é a última aqui agora. Para Bourdieu, o gosto, né, a sociologia do gosto, não é nato. Então, por exemplo, o gosto não é algo natural. O gosto não é algo natural. O gosto é algo social, tá? Por quê? Você aprende a gostar das coisas através da educação que você recebe. Isso pode ser, por exemplo, tipos de roupa, tipos de música, né? Pode ser tipos de alimentos, tá? Então a ideia de ter bom gosto ou mau gosto, ela é muito simbólica também. E ela é muito abstrata. Você pode gostar do que você bem entender, desde que esteja num padrão social. Quando você sai desse padrão, você começa a sofrer isso. Então, quer ver? Como o gosto é muito simbólico, eu sei que alguns na sala têm, mas quando eu falo pode parecer pejorativo. Muitos têm iPhone. O iPhone hoje é um celular totalmente acessível. Não precisa ser o último modelo, mas acessível, tá? Então a gente pode dizer que alguns têm pelo gosto. E fala assim: olha, eu não abro mais mão de ter um iPhone. Quando quebrar esse modelo aqui, eu vou comprar um modelo novo. E tem um pessoal que é mais, por exemplo, Samsung. Eu mesmo falo, eu sou Xiaomi. Eu comprei é o terceiro Xiaomi que eu compro já em 5 anos, adorei. Para mim, o custo-benefício maravilhoso. É um celular que entra dentro do meu padrão. Dificilmente eu vou trocar de mais. Já tive Samsung, já tive Motorola, nunca tive iPhone, porque, mas é um gosto. Por qual que é a ideia aqui? Você tem que ter um celular. Hoje em dia o celular é dispensável. Então a marca você vai escolher de acordo com as suas possibilidades ou de acordo com o seu gosto, certo? E a mesma coisa acontece com outras escolhas que você pode fazer na sua vida. Como, por exemplo, olha, eu prefiro o pão da marca da Balduco, pão de forma, do que o pão da marca da Puma, né? Ou com o pão da Seven Boys. Então você vai, eu gosto mais da manteiga tal. Lembra uma coisa que a gente já conversou anteriormente, agora eu não vou lembrar qual aula, mas lembra que a gente é muito marquista, a gente vai muito por marca, e na maioria das vezes as marcas diferentes têm o mesmo padrão, né? Os gostos são muito idênticos. Por exemplo, Burger King e McDonald's, tem gente que defende com unhas e dentes o McDonald's, tem gente que defende com unhas e dentes o Burger King, mas é uma marca. E aí, por exemplo, se a pessoa sempre comeu Burger King e a pessoa sempre comeu McDonald's, se ela vai e come o KFC, ela já acha revolucionário, porque é de frango. Fala, nossa, como um hambúrguer de frango é gostoso. Por quê? Porque a pessoa vai descobrindo coisas novas. Mas se deixar sempre naquele padrão, o gosto fica uma coisa controlada pela sociedade, né? Quer ver outra coisa que o pessoal, que eu sempre falo que eu gosto, o pessoal torce o nariz, quando eu falo que eu gosto de buchada. Nossa, eu gosto de buchada. A pessoa fala, "Ah", tem gente que nunca come e fala, "Ah, se é bucho, não presta." Quer dizer, sociologia do gosto. O gosto, então, ele pode ser pré-estabelecido. Estudamos isso antes também. A cultura pode ser algo criado, e o gosto está dentro dessa cultura, né? Há 15 anos atrás, era moda usar calça colorida. Hoje em dia, se você usar uma calça verde, uma calça laranja, uma calça neon, é esquisito, né? Então, é muito datado. Então, você tem um gosto diferente. E isso acaba estabelecendo padrões. E aí a gente entra naquela violência simbólica, tá? Então vocês podem ver que os termos criados pelo Bourdieu, eles estão meio que conectados. Eu adoro essa ideia de sociologia do gosto porque a gente nem percebe isso, né? A gente nem percebe que os nossos gostos, as nossas escolhas, elas estão dentro de um padrão que é esperado pela sociedade. Ah, mas como que eu consigo quebrar esse paradigma? Como que eu consigo comprar esse contexto? Não seguindo os padrões sociais. Aí você vai sofrer a violência simbólica, né, que é uma rejeição social que acontece devido a essa pressão que a sociedade, essa pressão invisível que a sociedade exerce sobre nós. Se você tiver condições de aguentar essa pressão, parabéns, ok? Bom, a aula foi isso. Deixa eu